Toma minha mão e caminha de novo, disse o menino de rua a uma senhora milionária. Ela não acreditou, até que presenciou um milagre. O sol já começava a se esconder atrás das árvores do Parque das Mangueiras, aquele fim de tarde comum, de domingo em São Paulo. O cheiro de pipoca misturado com terra molhada do jardim recém-regado deixava o ar com cara de infância. Dona Elza, 78 anos, estava ali como fazia toda semana, empurrada na cadeira de rodas por Vera, que era mais que empregada. Cuidava dela fazia 20 anos. Sempre as duas, no mesmo caminho, no mesmo banco de madeira em frente ao Lago dos Patos. Era quase um ritual. Elza não falava muito. Desde que sofreu o AVC que tirou seus movimentos das pernas, ficou mais quieta. Não era tristeza o tempo todo, mas dava pra ver que tinha uma coisa faltando. E nem era dinheiro, porque isso ela tinha de sobra. Era outra coisa. Talvez cansaço da vida. Talvez um vazio que só ela sabia explicar. Vera, com aquele jeito prático e direto, falava sobre o que via. Olha ali, aquele cachorro parece o do vizinho, lembra? Elza soltava um aham e seguia olhando para o lago. Não esperava surpresa nenhuma, não esperava nada diferente. Mas aí veio o inesperado. Um menino magrinho, com a camiseta toda suja e o cabelo desgrenhado, apareceu do nada e parou na frente delas. Devia ter uns 9 anos. Os olhos escuros dele pareciam brilhar mesmo no meio do entardecer. Elza arregalou os olhos e ficou parada, sem saber se gritava, se pedia ajuda, se simplesmente esperava. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, o menino se abaixou devagar e segurou a mão dela. E disse uma coisa que ela jamais pensou que fosse ouvir. Muito menos de um estranho. Muito menos de um menino de rua. Toma minha mão e caminha de novo. As palavras bateram nela como um choque. Elza puxou levemente a mão, sem força, só por reflexo. Vera ficou em pé, pronta para afastar o menino. Mas ele não tinha cara de ameaça. Tinha uma firmeza tão estranha no jeito de falar, como se ele soubesse o que estava dizendo, como se aquilo fosse normal para ele. Elza encarou o rosto dele por uns segundos, e algo dentro dela começou a esquentar. Não era emoção, nem medo. Era outra coisa, como se o corpo dela estivesse acordando. Menino, vá embora. Isso não é lugar de ficar mexendo com os outros. Não, disse Vera, já empurrando a cadeira com mais força. Mas o menino ficou parado, olhando para os olhos de Elza, e repetiu com a mesma voz calma. Toma minha mão e caminha de novo. Dessa vez, Elza apertou os olhos. Era impossível. Ela não andava há 5 anos. Tinha feito tudo o que os médicos mandaram. Passou por fisioterapia, exames, terapias. Nada. E agora aquele menino vinha do nada com aquela frase? Que sentido tinha? Isso. Mas aí aconteceu. Um arrepio subiu pela perna direita. Uma sensação estranha, que ela não sentia desde o acidente. Como se o nervo, adormecido há anos, tivesse acordado. Ela arregalou os olhos, olhou para Vera, que continuava tentando afastar o menino, e depois olhou para a própria perna. Movimentou um dedo do pé. Só isso. Um único dedo. Mas para ela, foi como correr uma maratona inteira. O coração acelerou, o peito apertou, e ela levou a mão à boca, completamente em choque. Vera parou tudo na hora. Viu que tinha alguma coisa acontecendo e se agachou na frente da cadeira, segurando a perna da patroa. O que foi isso, dona Elza? A senhora sentiu alguma coisa? Elza não conseguia responder. Ficou só olhando para o menino, que agora sorria com o canto da boca. Um sorriso leve, sem vaidade. Ele parecia satisfeito. Virou as costas e foi andando com calma pelo parque, sumindo entre as árvores como se tivesse cumprido uma missão. Vera ainda tentou chamar, foi atrás, mas o menino desapareceu. Sumiu no meio da multidão. Nenhum rastro, nenhuma pista. Só a lembrança do que ele disse. E a sensação, ainda viva no pé direito de Elza. Naquela noite, deitada na cama, Elza não dormiu. Sentia o corpo todo em alerta.
como se a vida tivesse ligado um botão que estava desligado fazia tempo. Olhou para o teto por horas, lembrando das palavras e da sensação. Não sabia o que tinha acontecido, mas sabia que era real. Ela mexeu o dedo. Ela sentiu. E isso mudava tudo. Ela não sabia o nome do menino. Não sabia de onde ele vinha. Mas agora precisava encontrar ele de novo. Nem que tivesse que ir ao parque todo dia. Porque pela primeira vez em muitos anos, ela queria caminhar. Dona Elsa acordou no dia seguinte com a cabeça fervendo. Quase não dormiu. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do menino. Aquela frase ainda ecoava na mente dela como se tivesse sido dita no quarto, do lado da cama. Toma minha mão e caminha de novo. Aquilo não fazia sentido nenhum. Mas o que ela sentiu também não fazia. Desde quando ela conseguia mexer qualquer parte da perna? Era impossível. No café da manhã, ela não quis conversar. Vera insistiu para ela comer alguma coisa, mas Elsa empurrou o prato com uma colher e disse que precisava ir ao médico. Vera achou que ela tinha ficado perturbada, que era coisa da cabeça dela. Mas como dizer isso sem parecer insensível? Afinal, ela mesma viu o jeito que Elsa ficou ontem no parque. E aquele menino... tinha algo nele que era estranho, mas ao mesmo tempo, tranquilo. Não parecia ameaçador, nem carente. Ele agiu como se tivesse certeza do que estava fazendo. E aquilo deixava tudo mais confuso. Chegando na clínica, Elsa foi recebida como sempre. Conhecia o Dr. Ricardo há anos. Ele acompanhava o caso dela desde o AVC. Quando ela contou o que sentiu, ele até tentou disfarçar, mas deu para ver que achou que era coisa da cabeça dela. Falou com calma, disse que era comum ter sensações fantasmas, que o cérebro às vezes enganava, e que poderia ser só isso. Mas aí ela pediu para fazer os exames. Foi difícil convencer. Só aceitaram porque ela insistiu com aquela teimosia de gente que já venceu muita coisa na vida. Fizeram testes nos nervos, nas respostas musculares, nos reflexos. A técnica que aplicava os eletrodos no corpo dela começou a olhar para o monitor e franziu a testa. Chamou o médico discretamente. Elsa viu os dois cochichando no canto, trocando olhares esquisitos. Dr. Ricardo voltou, limpou a garganta e disse que tinha notado uma leve resposta no pé direito. Algo muito fraco, mas presente. Aquilo não era esperado. Na teoria, ela não deveria sentir nada. Nem reação, nem movimento, nem calor. Mas estava ali. Algo se mexia dentro do corpo dela. Ela não comemorou, não sorriu. Só ficou olhando para frente, sem dizer nada. O coração batendo forte, como se soubesse que tinha alguma coisa acontecendo, mas a cabeça ainda resistia. Ela não queria acreditar, para não se decepcionar de novo. Já tinha alimentado esperança antes. Já teve fases em que achou que ia melhorar, que a vida ia voltar ao normal, e depois se frustrou de novo. Não queria passar por isso mais uma vez. No caminho para casa, dentro do carro, ficou quieta. Vera dirigia, e de vez em quando olhava pelo retrovisor. Queria perguntar o que ela estava pensando, mas sabia que era melhor esperar. Dona Elsa era do tipo que só falava quando sentia que precisava. Forçar uma conversa ali não ia ajudar. Quando chegaram, Elsa pediu para ficar sozinha no quarto. Vera respeitou, mas ficou do lado de fora, sentada no sofá, escutando qualquer barulho diferente. Lá dentro, Elsa tirou o sapato devagar e ficou olhando para o pé. Um pé normal, como qualquer outro, mas que para ela era quase um enfeite fazia anos. Colocou a mão sobre o tornozelo, fechou os olhos e tentou lembrar exatamente da sensação que teve no parque. Nada. Ficou ali por mais de 1 hora, tentando sentir de novo, tentando encontrar aquela sensação, até que sem querer, quase desistindo, o dedo mínimo do pé deu um leve espasmo, pequeno, quase invisível, mas real. Ela arregalou os olhos e cobriu a boca com a mão, de novo. Era o segundo sinal. Não tinha como negar. Chorou sozinha,
em silêncio, sentindo o peito apertado. Não era tristeza nem alegria. Era uma mistura estranha, difícil de explicar. Parecia que algo estava quebrando lá dentro, mas era uma coisa boa, como se uma parte adormecida da alma tivesse acordado com o corpo. À noite, não quis ver televisão, não quis jantar. Só pediu para Vera pegar o álbum de fotos antigas. Sentou na poltrona com a manta nas pernas e ficou folheando as páginas lentamente. Ali estavam os filhos, quando pequenos. O marido, já falecido. Viagens, aniversários. A casa de praia em Ubatuba. E lá no fundo do álbum, uma foto esquecida. Ela com um grupo de mulheres da igreja onde ajudava antes do AVC. Entre elas, uma moça de uniforme simples, de olhar tímido. Na legenda, escrito à caneta: Dona Cida, cozinheira. Elsa franziu a testa. Dona Cida. Não via ela fazia anos. Ela tinha saído logo depois do AVC, alegando que ia cuidar de um parente doente. Nunca mais voltou. Elsa ficou olhando aquela foto por minutos. Não sabia explicar por quê, mas algo naquela imagem deixou um incômodo leve no peito. Como se tivesse algo ali que ela não lembrava direito. Mas o foco não era esse agora. Ela fechou o álbum e falou sozinha, olhando pro nada. Eu preciso achar esse menino. No dia seguinte, bem cedo, mandou Vera ligar para um motorista de aplicativo. Pediu para ir direto ao Parque das Mangueiras. Mesmo que não encontrasse nada, ela precisava voltar lá. Precisava sentir de novo o que sentiu. Precisava tentar entender. No banco de madeira onde sentava sempre, ficou por quase 3 horas. Vera andando de um lado para o outro, observando todo mundo que passava. Crianças brincando, idosos caminhando, gente vendendo água de coco. Mas nada do menino. Elsa fechou os olhos e tentou lembrar do toque da mão dele. Era firme, quente, seguro. Como se ele soubesse mais do que um garoto de 9 anos pode saber. Ela não sabia ainda, mas aquele era só o começo. A primeira sessão de fisioterapia depois daquele domingo no parque foi completamente diferente de todas as outras. Dona Elsa estava quieta, como sempre, mas agora o silêncio dela não era de cansaço. Era de expectativa. Tinha algo diferente no olhar. O fisioterapeuta, Maurício, notou isso logo que ela entrou na sala. Já atendia ela fazia mais de 2 anos e sabia que aquele brilho nos olhos não era normal. Elsa nunca tinha chegado ali com vontade de fazer os exercícios. Dessa vez, parecia pronta. Ele tentou manter o ritmo de sempre. Começou com os movimentos básicos. Alongamento, estímulos, elétricos, movimentos passivos. Mas quando chegou a parte em que ele dizia: "Tenta mexer o pé direito", ela respirou fundo e focou. Por instinto, talvez. Mas alguma coisa respondeu. O dedão se mexeu, depois o segundo dedo. Fraco, devagar, mas se mexeu. Maurício parou na hora e ficou olhando para o pé dela como se tivesse visto um milagre. Não quis falar muito para não criar expectativa, mas ficou claro que algo estava acontecendo. Repetiram o teste. De novo, movimento. Ele olhou para ela, com um sorriso nervoso. Dona Elsa, isso é importante. Isso não acontecia antes. Ela só respondeu com um olhar firme. Nem parecia surpresa. Parecia que já sabia que isso ia acontecer, que estava esperando por isso. Nos dias seguintes, a rotina virou outra. Elsa queria ir para a clínica todos os dias. Ligava para Vera bem cedo, pedia para adiantar tudo. Nem o jornal matinal ela queria ver mais. Na verdade, quase não assistia televisão. Estava focada em uma coisa só: andar de novo. A força de vontade dela impressionava até os profissionais da clínica. Era como se tivesse ligado um motor novo dentro dela. Não reclamava mais de dor, não perguntava quanto tempo ia demorar. Só fazia os exercícios, todos com concentração total. Na 3ª semana, conseguiu levantar o pé por 2 segundos sem ajuda. Na 4ª, sustentou o peso do corpo com a perna direita por pouco mais de 10 segundos. Na 5ª semana, pelas primeira vez desde o AVC, ela deu um passo. Com a ajuda do andador, mais um passo. Um único passo. Que fez Vera chorar ali na sala.
Não era exagero. Era inacreditável. No carro, voltando da sessão, Vera não se aguentou e perguntou: Dona Elsa, a senhora acha mesmo que foi o menino que fez isso acontecer? Elsa ficou um tempo em silêncio, olhando pela janela. Depois falou com calma: Eu não sei o que ele fez, mas ele trouxe alguma coisa de volta, e agora eu não consigo parar. Vera não insistiu, mas aquele assunto não saía da cabeça dela também. Na sexta semana, os médicos decidiram mudar o tipo de tratamento. Saíram dos exercícios básicos e começaram a testar sessões de fortalecimento. Musculação leve, treino com barras, equilíbrio. E a cada dia, mais progresso. Os profissionais da clínica começaram a tratar o caso de Elsa como algo raro. Não diziam milagre, porque era uma palavra grande demais para o mundo deles. Mas alguns comentavam em voz baixa que nunca tinham visto alguém com o quadro dela reagir desse jeito. Ela também sentia isso, mas evitava falar. Guardava tudo pra si. No fundo, ela ainda pensava no menino, no jeito que ele apareceu e sumiu, no toque da mão dele, e principalmente nas palavras que ele disse. A fisioterapia foi dando resultado, e ela começou a conseguir levantar sozinha, devagar, com dificuldade, com apoio, mas em pé. Pela primeira vez em anos, viu o mundo de outro ângulo, não da cadeira de rodas, mas do alto do próprio corpo. Isso mexeu com ela. Ficou em frente ao espelho do quarto por vários minutos, segurando a lateral da cama, observando cada parte do corpo. O rosto mais enrugado, o cabelo grisalho, as mãos firmes, mas agora, de pé. Era ela de novo. Em casa, as mudanças também começaram a acontecer. Elsa não queria mais que Vera fizesse tudo por ela. Queria ajudar nas tarefas simples. Abrir a porta, ir até o sofá, pegar o controle remoto, até cortar as próprias unhas. Queria sentir a vida com as próprias mãos, com as próprias pernas. Era como se tivesse renascido. Um dia, sentada na sala, Vera chegou com uma notícia. Perguntei no abrigo da Zona Sul, aquele que a senhora mandou procurar. Disseram que nenhum menino com as características que a gente passou está registrado lá, nem em outros da região. Elsa ficou com o coração apertado. Ela já tinha mandado procurar em vários lugares. ONGs, igrejas, centros de acolhimento. Nada. Nenhuma pista do menino. Nenhum nome. Nada. E se ele nem for de abrigo, dona Elsa? E se ele vive na rua mesmo? Disse Vera, com um tom de preocupação. Essa ideia já tinha passado pela cabeça dela. E doía mais ainda. Um menino daquele tamanho, sozinho, dormindo onde desse, comendo o que achasse. E mesmo assim, foi capaz de mudar a vida dela. E sumir. Depois, como se não quisesse nada em troca. No dia seguinte, ela mandou fazer cartazes discretos, só com a descrição do menino e uma frase: Queremos te encontrar. Você mudou uma vida. Mandou espalhar nos arredores do parque, nas praças próximas, perto dos sinais onde os meninos costumam pedir ajuda. Até ofereceu uma recompensa, mas de forma discreta, para não virar bagunça. Passaram-se dias, e nada. Enquanto isso, os treinos continuavam. Elsa já conseguia caminhar de um lado ao outro da sala com um andador. Os filhos ainda não sabiam de nada. Não tinham visto ela de pé. Ela não quis contar. Achava que era cedo demais. Queria ter certeza de que ia continuar melhorando antes, de encarar o turbilhão que era a família dela. Mas uma coisa era certa. Ela já não era mais a mesma. E mesmo sem saber, o menino também não. Depois de quase 2 meses de fisioterapia e progresso, o nome dele virou algo sagrado dentro da casa. Davi. Mesmo sem ter certeza se esse era mesmo o nome dele. Era como Vera passou a se referir ao menino, e Elsa simplesmente aceitou. Não fazia diferença se ele se chamava Davi, João ou qualquer outro nome. Ele tinha mudado a vida dela, e ponto. Mas agora ele estava sumido. E isso começou a mexer com ela de um jeito difícil de explicar. Todo dia, depois do almoço, Elsa pedia para ir até o parque. Mesmo que fosse só para dar uma volta, respirar um pouco, ver as pessoas passando. A esperança era sempre a mesma, que ele aparecesse de novo. Que viesse do nada, do meio das árvores ou da calçada da frente com
Aquele mesmo olhar sério e aquela frase que virou tatuagem na cabeça dela. Mas o banco continuava vazio. Os caminhos continuavam iguais, e ele não dava sinal. Vera já tinha avisado. Talvez ele tenha ido para outro lugar, Dona Elsa. Criança de rua não para em canto nenhum. Mas Elsa não aceitava. Achava que ele tinha um motivo para ter ido embora. Ou pior, tinha acontecido alguma coisa com ele. Começou uma espécie de caçada silenciosa. Pagou discretamente por uma investigação. Contratou um rapaz que já tinha feito serviços parecidos para ela antes. Um cara simples, de confiança, que sabia circular pelos bairros mais complicados sem chamar atenção. Passava os dias perguntando, tirando fotos, mostrando a descrição do menino. Foi até algumas cracolândias, abrigos, feiras livres, pontos de ônibus. Nada. Nenhum rastro. Nenhum nome. E a ausência começou a virar uma coisa estranha dentro da cabeça dela. Como se o menino tivesse sido só um sonho. Como se aquilo tudo que ela viveu fosse coisa da imaginação. Mas aí, ela olhava para o andador encostado do lado, da poltrona, sentia os músculos da perna puxando e lembrava. Não era invenção. Aquilo era real. Uma tarde, no parque, enquanto Vera pegava água de coco, Elsa viu um garoto de longe que tinha mais ou menos o tamanho de Davi, abaixado, desenhando, no chão com um graveto. O coração dela disparou. Ela se levantou com esforço e foi andando até ele, sozinha, sem andador. Estava a uns 20 passos. Vera nem percebeu. Quando chegou perto, o menino levantou a cabeça e olhou para ela. Não era ele. Elsa ficou ali, parada, sem graça, meio sem saber o que dizer. O menino não falou nada. Voltou a desenhar no chão. Ela deu meia volta e foi voltando devagar para o banco. As pernas começaram a tremer. O esforço foi muito. Sentou-se e ficou quieta. Vera voltou e percebeu a cara estranha dela. Mas não disse nada. Naquela noite, Elsa teve um sonho estranho. Estava deitada num campo vazio, olhando para o céu. Davi apareceu do lado dela e disse só uma coisa. Não me procura, só escuta. Acordou suada, com o travesseiro molhado. O sonho era forte demais para ser só um sonho. Mas o que ele queria dizer com aquilo? No dia seguinte, Vera trouxe uma notícia. Uma mulher chamada Iracema, que morava perto do parque, disse que viu um menino parecido com Davi numa praça do outro lado da cidade. Disse que ele estava com outros garotos, comendo restos de comida deixada por um casal. Elsa mandou o motorista ir lá na mesma hora. Foram os 3 juntos. Chegaram na praça, perguntaram, mostraram fotos. Algumas pessoas lembravam de um grupo de meninos, mas não sabiam nomes. Um segurança do mercado do outro lado da rua disse que eles só apareciam de vez em quando. Não tinha certeza se era o mesmo garoto. A sensação de impotência foi crescendo. Elsa começou a ficar mais ansiosa. Tinha dias que mal conseguia dormir. Ficava sentada na sala, olhando pela janela. Às vezes chorava sozinha. Não era só saudade. Era um vazio misturado com gratidão. Como se tivesse uma dívida com o menino. E a única forma de pagar era encontrando ele. Nem que fosse para dizer obrigada. Ou dar um prato de comida. Um tênis novo. Qualquer coisa. Ela mandou imprimir mais cartazes. Pagou para colocarem nos postes, padarias, bancas de jornal. Nada espalhafatoso, só o básico. Uma imagem desenhada por um artista, já que ela não tinha nenhuma foto. E a frase de sempre: mudou uma vida. Queremos te encontrar. Alguns dias depois, uma ligação chegou para Vera. Um garoto parecido com o da descrição tinha sido levado por policiais da Zona Norte para um abrigo depois de ser pego roubando pão numa padaria. Elsa mandou ir lá na hora. Chegaram no abrigo com o coração na mão. O lugar era feio, sujo, abafado. Cheiro de mofo misturado com comida azeda. Um funcionário, mal-humorado, pediu para esperar. Demorou uma eternidade até trazerem o menino, mas não era ele. Elsa olhou bem. Era parecido, mas não era. Tinha outro jeito. Outro olhar, outra energia. Na saída do abrigo, ela sentou no banco da frente do carro, cansada.
Baixou a cabeça, respirou fundo e sussurrou só para ela mesma. Será que ele existe mesmo? Vera, que dirigia, escutou, mas fingiu que não escutou. Já tinha pensado nisso também, e não sabia o que responder. Os dias seguintes foram mais lentos. Elsa não desistiu, mas começou a aceitar que talvez não fosse tão fácil assim. Mesmo com toda a grana, com todo o esforço, encontrar uma criança nas ruas de São Paulo era como achar uma agulha num palheiro. E essa agulha parecia estar se escondendo de propósito. Ela parou de ir ao parque todos os dias. Começou a focar mais nas sessões de fisioterapia em casa. Mas deixava a porta da sala sempre aberta. E todos os dias, sem falta, olhava para o portão às 17 horas. O mesmo horário em que ele apareceu da primeira vez. Porque mesmo sumido, ele continuava ali. Em algum lugar dentro dela. Era uma tarde abafada, céu fechado, cara de chuva. Elsa estava sentada, na varanda, olhando para o jardim. Nem parecia a mesma mulher que vivia presa na cadeira de rodas. Agora andava com mais firmeza, mesmo que ainda usasse o andador de vez em quando. A cada passo, lembrava do menino. E a cada lembrança, o coração apertava. Vera veio com o celular na mão e a expressão séria. Dona Elsa, acho que encontrei ele. O silêncio que veio depois dessa frase foi pesado. Elsa só levantou os olhos devagar, sem conseguir reagir direito. Fala, Vera. Onde? Tem uma amiga minha que trabalha num pronto-socorro ali na Muca. Ela me mandou uma foto agora há pouco. Não é muito nítida, mas parece muito com ele. O garoto deu entrada ontem à noite, desacordado, com ferimento na cabeça. Parece que apanharam ele na rua e jogaram perto de uma lixeira. Um morador de rua chamou a ambulância. O sangue de Elsa gelou. A boca secou. Tentou se levantar tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. Vera correu e segurou ela pelo braço. Calma, a senhora não pode sair desse jeito. Eu levo, mas a gente vai com calma. Pode ser ele, pode não ser também. No carro, o silêncio era esmagador. Elsa olhava pela janela, o rosto duro, mas os olhos cheios d'água. Chegaram no hospital e foram direto até a recepção. Vera explicou a situação e logo chamaram a funcionária que tinha mandado a foto. A mulher veio apressada com um jaleco simples e levou as duas até o fundo do corredor. Ele ainda tá desacordado. Tá bem machucado. A gente não conseguiu nome nem nada. Só disse umas palavras soltas quando chegou e depois apagou. Entraram na sala. Era ele. Mesmo com o rosto inchado, com os cabelos grudados de sangue seco, era ele. Elsa teve certeza. Sentiu o corpo tremer inteiro. Quis falar, mas nada saía da garganta. Se aproximou da cama devagar. Estendeu a mão, tocou o braço dele com carinho, como se estivesse tocando um passarinho machucado. Davi, ela sussurrou, tão baixo que só ela mesma ouviu. Ele não reagiu. Os olhos estavam fechados. O peito subia e descia devagar, como se ele estivesse dormindo no fundo do sono mais pesado que existe. A enfermeira explicou que ele tinha um corte, profundo na cabeça, provavelmente resultado de uma pancada. Também estava desidratado, mal alimentado e com alguns hematomas no corpo. Esse menino estava sendo espancado há dias. Ninguém presta atenção em criança de rua. Ele teve sorte de alguém ter chamado ajuda. Elsa engoliu seco. Pegou a mão dele e ficou ali, segurando firme. Não falou nada por um tempo. Depois virou para Vera. Ele não vai voltar para a rua. Nunca mais. Vera assentiu, emocionada, mas preocupada. Sabia que as coisas não eram tão simples. Elsa podia ter dinheiro, podia ter influência. Mas adotar uma criança não era questão de querer. Tinha lei, tinha processo, tinha documento. Ainda mais quando se tratava de um menino sem registro, sem passado, sem ninguém. Ficaram no hospital até tarde. A cada hora, Elsa pedia uma atualização. Toda vez que uma máquina apitava, ela levantava da cadeira e ia até a porta da UTI. Os médicos pediram calma. Disseram que ele precisava de tempo. O corte não foi fatal, mas o garoto ainda estava fraco demais. 3 dias se passaram. No 4º dia, ele abriu os olhos.
A primeira coisa que fez foi olhar para o teto, confuso, tentando entender onde estava. Depois virou o rosto para o lado e viu Elsa sentada ali, segurando um copo de suco na mão. Quando os olhos dele se cruzaram, ele tentou se mexer, assustado. Mas o corpo não respondeu direito. Calma, Davi. Tá tudo bem. Você tá seguro agora. Ele não respondeu. Só olhou para ela com um misto de medo e cansaço. Como se estivesse acostumado a acordar em lugares estranhos, cercado de gente desconhecida. E como se a presença dela ali fosse difícil de acreditar. Ela se levantou. Devagar, pegou a mão dele de novo. Eu te procurei por toda a cidade. Ele continuou em silêncio, os olhos marejados. Por que você sumiu, Davi? Demorou um tempo. Mas ele respondeu. Eles queriam me pegar de novo. Eu fugi. Eles quem? Do abrigo? A palavra saiu com ódio, com dor, como se fosse um lugar de castigo, e não de proteção. Elsa fechou os olhos por um segundo, respirou fundo. Depois ele contou tudo. Contou que vivia fugindo de um abrigo que ficava numa rua escondida da Zona Sul. Que lá os funcionários batiam nas crianças, deixavam sem comida, trancavam em quarto escuro como castigo. Que já tinha fugido outras vezes, mas sempre acabavam achando ele. E que dessa vez, quando viu que estavam atrás dele de novo, correu para o lado errado e foi pego por um homem que tentou bater nele até apagar. Só não morreu porque um velho de rua o encontrou e chamou socorro. Elsa ouvia tudo sem piscar. O coração doía como se fosse com ela, como se ele fosse dela desde sempre. No dia seguinte, ela chamou um advogado, pediu para resolver tudo. Queria a guarda. Queria ele em casa. Queria tirar ele da rua e do abrigo de uma vez por todas. O advogado explicou que ia demorar, que precisava de documentos, de investigação. Mas ela não quis saber. Você faz acontecer. Eu pago o que for preciso. Só me traz ele para casa. No fim da semana, Davi teve alta. O hospital não podia mantê-lo por mais tempo. Como não tinha família registrada, foi liberado com uma recomendação: voltar ao abrigo. Mas Elsa não deixou. Ele vai para minha casa. Se quiserem me prender, por isso prendam. O assistente social hesitou, mas acabou cedendo. Sabia quem era ela. Sabia o que ela podia fazer. Davi entrou no carro ainda fraco, mas com os olhos vivos. Pela primeira vez parecia se permitir um pequeno sorriso. Você me achou, né? Elsa sorriu de volta. Agora você nunca mais vai se perder. Davi entrou na casa de Dona Elsa sem saber onde pisava. O pé ainda doía. O corte na cabeça estava coberto com um curativo branco que atravessava a testa e descia até a sobrancelha. Mesmo assim, os olhos dele pareciam mais atentos do que nunca. Vera ficou ao lado da porta observando, de braços cruzados. O menino andava devagar, meio desconfiado, como o bicho arisco que passou muito tempo apanhando e agora não sabia mais quando era seguro relaxar. Elsa veio logo atrás. Passos lentos, mas firmes. Levava um cobertor dobrado no braço. E na outra mão, uma mochila azul novinha, que mandou comprar pela internet. Dentro tinha meias, cuecas, escova de dente, camiseta, uma toalha com o nome bordado e um estojo de lápis de cor. Isso é seu agora, Davi. Tá tudo aqui dentro. Ele olhou para a mochila como quem encara um presente que nunca teve. Mas não disse nada. Só balançou a cabeça com um sim bem pequeno. Ela levou ele até um dos quartos de hóspedes. Aquele quarto nunca foi usado por ninguém. Tinha uma cama, de solteiro com lençol claro, cortina branca e um tapete no chão. Nenhum luxo exagerado, mas aconchegante. Davi entrou devagar. Olhou tudo ao redor e encostou na parede. Ficou ali por um tempo, em silêncio. Elsa deixou ele quieto. Não quis forçar nada. Sabia que confiança não se compra. Se constrói. E com ele ia ter que ser devagar. Naquela noite, Davi comeu arroz, feijão e bife com batata frita. 2 vezes. Vera preparou tudo com calma, em silêncio. Observava ele mastigando como se cada garfada fosse a última. Quando terminou, limpou a boca com a mão e soltou um "obrigado" baixo,
quase imperceptível. Mas Elsa ouviu. No fim do jantar, os três ficaram na sala assistindo TV. Um desenho qualquer passando. Elsa sentada na poltrona com as pernas cobertas, Vera no sofá ao lado, e Davi no chão, deitado de lado, com a cabeça apoiada na almofada. Parecia estar ali fazia anos, mas no dia seguinte, quando Elsa acordou, o quarto dele estava vazio. A cama desfeita, a janela aberta. A mochila estava no chão, mas o menino tinha sumido. Ela saiu andando pela casa inteira, chamando por ele. Vera também se assustou. Será que ele fugiu? Não, não pode ser. Ele não faria isso. Elas saíram no portão, olharam para os dois lados da rua. Nada. O porteiro do prédio da frente disse que viu um menino passando pela calçada, mas não soube dizer se era ele. Elsa voltou para dentro, sentou no sofá e ficou imóvel, por quase 1 hora, até que escutou um barulho de água na cozinha. Se levantou num pulo e foi até lá. Encontrou Davi de pé, tentando lavar um copo na pia. Você foi para onde, menino? Ele se assustou. Deixou o copo cair e quase chorou. Fui comprar pão. Para a senhora, com o troco do ônibus. Não queria que a senhora brigasse. Elsa respirou fundo, ajoelhou devagar e abraçou ele pela cintura. Um abraço apertado, daqueles que falam tudo sem dizer uma palavra. Sentiu a camisa dele úmida de suor e o coração batendo acelerado. Naquele mesmo dia, depois do almoço, ela chamou o advogado. Falou com voz firme. Quero adotar o Davi. Legalmente, tudo certinho. O advogado respirou fundo. Sabia que não seria simples. Ele não tem registro. Dona Elsa, não tem documentos, não sabemos quem são os pais nem onde nasceu. Vamos ter que investigar tudo isso antes. E vai demorar. Eu espero o tempo que for, mas ele vai ser meu filho. Davi estava na escada, ouvindo tudo. Ficou parado, imóvel. Quando ela saiu da sala, ele desceu devagar e perguntou para Vera. O que é adotar? Vera puxou uma cadeira e sentou com ele. Adotar é quando uma pessoa escolhe te amar para sempre e diz para todo mundo que você é da família dela. E ela quer fazer isso comigo? Quer. Já decidiu. Ele não respondeu. Só ficou olhando para o chão, tentando processar o que aquilo significava. Depois subiu para o quarto e ficou em silêncio pelo resto da tarde. Nos dias seguintes, Elsa começou a chamar ele de filho. Não o tempo todo, mas de vez em quando. Tipo, filho, pega aquele pano pra mim? Ou, filho, vai lá na varanda ver se a roupa já secou? Davi estranhava. Ficava sem saber se respondia com sim ou com outra coisa. Nunca ninguém chamou ele assim. À noite, Vera levou um dos travesseiros dela pro quarto dele. Quando entrou, encontrou o menino sentado na cama, com os olhos vermelhos. Tentou esconder o rosto, mas não conseguiu. Tô com medo. De quê? De ela mudar de ideia. Vera sentou do lado dele e ficou em silêncio por um tempo. Depois falou baixo. Ela não vai mudar. Na semana seguinte, os papéis começaram a ser preparados. Elsa deu entrevista para assistente social, respondeu perguntas sobre saúde, rotina, planos futuros. Davi também foi entrevistado. E pela primeira vez, falou com firmeza. Quero morar com ela. O processo era lento, mas estava andando. Mesmo com a idade avançada de Elsa, o histórico dela e a condição do menino deixavam tudo mais favorável. Era um caso especial. A justiça entendia. E isso dava esperança. Uma tarde, Davi apareceu na sala com um papel nas mãos. Era um desenho. Tinha ele e Elsa de mãos dadas na frente da casa com um cachorro do lado. Mas a gente não tem cachorro, Davi. Mas a gente vai ter. Ela riu. Ah, é? E quem vai cuidar? Eu. Prometo. Ela pegou o desenho, pendurou na porta da geladeira e disse: agora tá oficial. Naquele momento, não precisava mais de papel assinado. A decisão já tinha sido tomada. Tudo começou com um almoço de domingo. Elsa queria fazer as coisas do jeito certo. Não queria esconder nada.
Pensou que chamando os filhos para conversar cara a cara, explicando tudo com calma, talvez eles entendessem. Talvez ficassem surpresos, claro, mas depois aceitassem. Ela não esperava festa, nem abraço, mas também não esperava guerra. Só que foi exatamente isso que aconteceu. Marcelo chegou primeiro, como sempre. Engomado, camisa social passada, celular no bolso da calça vibrando a cada 5 minutos. Estacionou o carro de luxo, apertou a campainha com um toque só e entrou sem muito papo. Cumprimentou Vera com um beijo no rosto apressado e perguntou: "Cadê a mamãe?" Luciana chegou logo depois. Batom vermelho, óculos escuros enormes, um perfume forte que entrava na casa antes dela. Veio com a cara fechada. Já tinha desconfiado que alguma coisa estava estranha, porque Elsa não chamava os dois juntos fazia tempo. E com aquela história que andavam ouvindo por aí, de que ela estava andando de novo, já estava tudo parecendo coisa inventada demais. Elsa os recebeu na sala. Davi estava no andar de cima, no quarto. Vera pediu para ele ficar ali até o almoço. Disse que os filhos de Elsa estavam chegando e que seria melhor esperar. A sala estava silenciosa. Elsa respirou fundo. Estava nervosa, mas manteve a postura. Sentou-se na poltrona que sempre usava, agora sem a cadeira de rodas do lado. "Eu queria conversar com vocês sobre uma coisa importante." Luciana nem esperou. "Deixa eu adivinhar. A senhora tá curada por causa de um milagre feito por um menino de rua. É isso, mãe?" Elsa não respondeu. Só olhou firme. Marcelo cruzou os braços. "A gente ouviu algumas histórias, sim. E, sinceramente, parece tudo muito estranho. O que exatamente está acontecendo aqui?" Elsa respirou fundo de novo. "O nome dele é Davi. Ele me ajudou. Ele apareceu no parque, me deu a mão, falou uma frase que mudou tudo. Depois daquele dia, meu corpo começou a reagir. Comecei a sentir minha perna de novo. Me levantei. E a partir dali, as coisas começaram a mudar." Luciana deu uma risada seca. "Mãe, a senhora tá ouvindo o que tá dizendo? Um garoto de rua fez a senhora andar? Isso parece conversa de seita." Marcelo tentou ser mais calmo, mas ainda assim foi direto. "Tudo bem, a senhora teve uma melhora. Ótimo, estamos felizes por isso. Mas onde entra esse tal Davi? Ele mora aqui agora." A frase caiu como uma pedra. Luciana largou a bolsa no chão. "O quê?" Elsa continuou com o mesmo tom. "Eu encontrei ele de novo. Ele estava ferido, abandonado. Trouxe pra cá. Estou cuidando dele. E comecei o processo para adotá-lo." Marcelo levantou da cadeira. "Adotar? A senhora enlouqueceu?" Elsa olhou nos olhos dele. "Não. Nunca estive tão lúcida." Luciana levantou também. "Mãe, isso é irresponsável. A senhora tem quase 80 anos. Quer cuidar de uma criança agora? Uma criança que ninguém conhece? Que pode ter vindo de onde for? Isso é perigoso. Ele é uma criança, sozinho, com fome, sem ninguém. E me deu a única coisa que ninguém mais conseguiu me dar nesses anos todos: esperança." Marcelo falou mais alto agora. "Tá, mas e nós? Os filhos da senhora? O que a senhora pensa que vai acontecer com o nosso nome se isso sair na mídia? Vão achar que abandonamos nossa mãe, que deixamos ela nas mãos de um desconhecido." Mas foi exatamente isso que vocês fizeram. O silêncio bateu forte. Elsa se levantou devagar, sem ajuda. Caminhou até o centro da sala e parou em pé, na frente dos dois. "Vocês nunca me visitavam? Nunca perguntaram como eu me sentia. Só mandavam mensagem nos feriados e queriam saber da herança. Agora que veem que estou diferente, que estou feliz, vocês aparecem." Luciana apertou os olhos. "Então é isso? A senhora vai colocar esse menino no nosso lugar?" Elsa respondeu na lata. "Não é sobre lugar, é sobre fazer o que é certo. E eu vou continuar com isso. Ele vai morar aqui. E sim, se depender de mim, vai ser meu filho. Se isso incomoda vocês, sinto muito." Marcelo pegou o celular. "Vou ligar pro advogado. A senhora claramente não está em condições de tomar esse tipo de decisão sozinha. Pode ligar. E quando ele atender, diz que sua mãe anda
Pensa e escolhe. Eu sou responsável por mim. Luciana estava com o rosto vermelho de raiva. Isso vai acabar mal. A senhora vai se arrepender. Pode ser. Mas não vou me arrepender de tentar dar uma vida digna para uma criança que ninguém quis. Vera apareceu na porta nesse momento. Não disse nada, só ficou parada ali. Dava para ver que ela estava pronta para proteger Elsa se fosse preciso. Marcelo passou por ela, batendo. A porta ao sair. Luciana veio logo atrás, sem dizer mais uma palavra. O perfume dela ficou no ar por alguns segundos. Depois foi embora também. Elsa voltou para o sofá. Sentou em silêncio. Olhou para o teto por um tempo. O rosto não mostrava tristeza, nem raiva. Era só certeza. Vera se aproximou e perguntou com cuidado. A senhora tá bem? Agora tô. E pela primeira vez desde o almoço, sorriu. Lá em cima, atrás da fresta da porta, Davi tinha ouvido tudo. Na segunda-feira de manhã, Elsa mandou preparar o café mais cedo. Queria conversar com Vera antes de fazer o que tinha em mente. Sentou-se, à mesa com pão, frutas e uma xícara de café preto sem açúcar. Vera chegou na cozinha ainda de chinelo, prendeu o cabelo num coque rápido e perguntou meio sonolenta. Vai sair, dona Elsa? Vou sim. Hoje é dia de resolver as coisas. E o Davi? Elas que lutem. A frase saiu seca, mas com um meio sorriso. Vera entendeu. Pouco depois, as duas estavam no carro a caminho do cartório. Elsa levava uma pasta marrom nas mãos, bem apertada contra o peito. Era o testamento. O documento que só os advogados tinham mexido até então. Ela pediu alteração, e dessa vez queria que fosse tudo feito com urgência. No caminho, silêncio. Um ou outro comentário sobre o trânsito, mas nada sério. Elsa estava focada. Quando chegaram, ela nem esperou ajuda. Saiu do carro, subiu os 3 degraus da entrada com as próprias pernas e entrou com a cabeça erguida. O atendente a reconheceu na hora. Bom dia, dona Elsa. Tudo certo? Vai ficar. A reunião durou quase 2 horas. Saiu de lá com os papéis novos assinados. Agora, metade da herança dela estava em nome de um fundo protegido, com Davi como único beneficiário. Legal. O advogado explicou que isso causaria reação. E ela respondeu na hora. Já causou. Na volta para casa, Vera perguntou. A senhora tem certeza disso? Mais do que nunca. Ao chegar, Davi estava no quintal jogando bola com o cachorro novo da casa, que ele mesmo tinha batizado de Tucano. Era um vira-lata branco com uma mancha preta no olho. Vera dizia que parecia um zorro. Davi viu Elsa chegando, correu até ela e perguntou: Onde a senhora foi? Fazer um favor para o seu futuro. Ele não entendeu, mas sorriu mesmo assim. No fim da tarde, Luciana apareceu sem avisar. Estava com a cara de poucos amigos e entrou sem pedir licença, como sempre. Elsa estava na sala lendo o jornal, com os óculos no meio do nariz. Quando viu a filha, nem se mexeu, só virou a página. Eu fiquei sabendo. Boa tarde para você também. Luciana se aproximou com a voz dura. A senhora tem noção do que fez? Tenho. E faria de novo. Metade da herança, mãe. Metade? Para um menino que apareceu do nada? Metade de algo que vocês tratam como dívida, não como amor. Vocês estão mais preocupados com o que vão perder do que com o que eu ganhei. Luciana perdeu o controle. Isso é um absurdo. A senhora tá sendo manipulada. Ele pode ter inventado tudo. Pode estar fingindo esse tempo todo. Elsa levantou devagar, dobrou o jornal com calma e encarou a filha. Você me viu presa numa cadeira de rodas por 5 anos. 5 anos. Você aparecia quando precisava de dinheiro. Nunca perguntou como eu estava. Agora vem aqui me dizer quem merece o quê. Se eu pudesse, dava tudo pra ele. Então faz isso logo. E me esquece. A frase bateu forte. Elsa ficou em silêncio. Luciana virou as costas e foi embora sem olhar pra trás. Vera assistiu a cena da porta da cozinha. Elsa voltou pra poltrona. Pegou o jornal de novo e não disse nada. Mas dava pra ver que as mãos estavam tremendo. No dia seguinte, Marcelo ligou.
não para perguntar como a mãe estava. Ligou para marcar uma reunião com o advogado da família. Disse que queria entender os próximos passos. Elsa desligou o telefone sem responder. A paz dentro da casa ficou maior. Estranho dizer isso, mas era verdade. Com os 2 filhos afastados, ela sentia menos pressão. Passou a tomar café da manhã com Davi todos os dias. Faziam compras juntos. Ele ia com ela até a clínica, segurava a bolsa, ficava sentado esperando, enquanto ela fazia a fisioterapia. Uma noite, Davi entrou no quarto dela com um envelope na mão. Estava na caixa do correio. Ela abriu. Era uma intimação. Luciana tinha entrado com pedido de interdição judicial. Alegava que a mãe estava com declínio cognitivo e precisava de avaliação médica urgente. Elsa nem piscou. Eles não vão parar, né? Quer que eu rasgue, dona Elsa? Ela sorriu. Não. Eles vão ter que me ver de pé no tribunal. De frente, sem cadeira, sem fraqueza. Nos dias seguintes, o assunto virou o centro da casa. O advogado vinha com frequência. Davi ficava em silêncio nas reuniões, mas prestava atenção em tudo. Vera tentava manter a rotina, mas via o clima tenso tomando conta. Mesmo assim, Elsa se manteve firme. Não hesitava, não se abalava. No domingo seguinte, ela apareceu no clube onde a família tinha uma mesa reservada há décadas. Chegou com Davi. Todos os olhares foram para eles. Usava um vestido azul simples, cabelo preso, passo firme, Davi de camiseta limpa e tênis novo. Sentaram na mesma mesa de sempre. Pediram suco e pão de queijo. Marcelo passou por eles e fingiu não ver. Luciana olhou de longe, fez uma careta e foi embora. Elsa não disse nada. Só abriu o cardápio e perguntou para o menino: "Quer experimentar o sanduíche de frango?" Ele respondeu sorrindo: "Quero, mas só se a senhora comer também." Ela fechou o cardápio. Fechado. O nome dele era Caio Barbosa. Advogado conhecido, entre gente rica, mas não exatamente pelos bons motivos. Era famoso por destruir reputações, montar estratégias frias e levar qualquer disputa até o limite. Cobrança por hora. Sem descontos, sem simpatia. Quando Luciana o contratou, fez questão de deixar claro: "Quero que ela perca tudo." Caio não piscou. Tudo o que exatamente? Tudo o que ela está tentando dar para aquele menino. "Quero interditar minha mãe e proteger o patrimônio da família." Caio deu um sorriso curto. "Se a senhora me der liberdade, eu cuido disso." No dia seguinte, ele já tinha os papéis nas mãos. Começou a trabalhar rápido. Montou um dossiê com todos os movimentos financeiros recentes de Elsa, as visitas ao hospital com Davi, as mudanças no testamento. Foi juntando tudo num calhamaço que dava para bater na mesa e chamar a atenção de qualquer juiz. Mas ele não parou por aí. Procurou ex-funcionários da casa dela. Um jardineiro que foi demitido por preguiça. Uma governanta que saiu brigada. E começou a colher depoimentos tortos, maldosos. Distorceu palavras, reescreveu frases, costurou narrativas. Pintou Elsa como uma senhora confusa, solitária, presa a uma ideia maluca. E descreveu Davi como um garoto oportunista, treinado para enganar os outros com carinha de coitado. Luciana adorava cada vírgula. "Esse menino não pode ficar com nada, que é nosso", ela dizia, com o copo de vinho na mão. Do outro lado, Elsa ficou sabendo dos boatos antes mesmo de receber os documentos oficiais. Uma amiga do clube comentou que escutou uma conversa estranha num restaurante, com o nome dela, envolvido. Algo sobre um processo de interdição. "Ele vai tentar te derrubar, Elsa. Esse advogado é uma cobra", disse o advogado dela, um homem calmo e discreto chamado Silas. "Deixa ele vir. Se for guerra, eu vou até o fim." Davi escutou a conversa, da escada. Quando ela subiu para o quarto mais tarde, encontrou ele sentado na cama, desenhando. "Tá tudo bem?" "Não sei, mas quero que fique." Ela sentou ao lado dele, devagar. "Tem gente que não quer te ver aqui, Davi. E não é só porque não te conhecem. É porque você me fez levantar de novo. E isso, para eles, é o pior tipo de ameaça."
ver que eu não preciso mais deles. Ele olhou para ela com os olhos grandes, cheios de coisa. Mas eu não queria brigar com ninguém. Só queria um lugar para ficar. Então fica, e deixa que eu brigo. Os dias passaram, e Caio intensificou o jogo. Mandou investigadores particulares seguirem Elsa. Tentou encontrar qualquer coisa que pudesse usar contra ela. Uma distração no trânsito, um remédio tomado fora da hora, qualquer sinal de descontrole. Mas não achou nada. Foi então que ele atacou por outro lado, a mídia. Fez vazar a história para um jornalista sensacionalista, o tipo que transforma qualquer migalha em escândalo. No Jornal da Tarde, apareceu uma reportagem com o título em letras garrafais: milionária quer doar fortuna a menino misterioso. Família se revolta. A matéria mostrava imagens antigas de Elsa na cadeira de rodas, e depois, andando pelo clube com Davi. Usaram ângulos que deixavam a situação parecendo coisa de novela barata. Chamaram especialistas para dar opinião. Um deles disse: pode ser um caso de manipulação emocional. Idosos, às vezes, criam vínculos frágeis com pessoas que aparecem no fim da vida. Outro falou em carência afetiva mal resolvida. Quando Elsa viu a matéria, ficou em silêncio. Davi viu do lado dela. O menino se encolheu no sofá, sem saber se podia continuar ali. Vera desligou a TV na hora. Isso é lixo, dona Elsa. Pura maldade. Elsa se levantou com calma, foi até a cozinha, tomou um copo de água e falou com firmeza: se querem me chamar de louca, vão ter que provar. A advogada de Luciana, uma mulher chamada Doutora Simone, chegou a visitar a casa sob ordem judicial. Disse que era uma verificação de ambiente. Tirou fotos, fez perguntas diretas. A Davi pediu para Elsa assinar um papel. Elsa se negou. Disse que só falaria em juízo. Naquele mesmo dia, Caio Barbosa foi ao escritório de Silas e entregou pessoalmente uma petição oficial, pedindo a interdição imediata de Elsa, alegando riscos à integridade financeira do patrimônio familiar e possível manipulação psicológica por parte de terceiro menor de idade. Silas leu o documento de cima a baixo. Isso é agressivo demais. É assim que a gente trabalha, doutor. E se você perder? Caio deu de ombros. Eu nunca perco. Quando saiu da sala, Silas ligou imediatamente para Elsa. Vai ser pesado, dona Elsa. Ele quer fazer você parecer frágil na frente do juiz. Quer que o senhor ache que você está sendo enganada? Então me leva lá de vestido vermelho e salto alto, e me deixa falar. O processo se espalhou. Na rua, no clube, no prédio, todo mundo comentava. Metade das pessoas achava que Elsa estava completamente fora da realidade. A outra metade dizia que era corajosa, mas só ela sabia o que era real ali dentro e o que estava em jogo. Uma noite, Davi acordou chorando. Tinha sonhado que estava de volta nas ruas, cercado por gente, gritando, apontando para ele. Acordou assustado, tremendo. Elsa ouviu do quarto e foi até ele. Sentou na cama, abraçou sem falar nada. Ele apertou forte os braços dela. Eles vão me tirar daqui? Não vão. Nem por cima do meu corpo. A primeira vez que Davi viu o rosto dele na televisão foi numa segunda-feira, por volta das 6 da tarde. Estava sentado no tapete da sala, com o Tucano deitado do lado, assistindo o desenho, quando o controle caiu do sofá e apertou sem querer no canal de notícias. Ali estava ele. A imagem apareceu do nada. Uma foto borrada dele, tirada por algum fofoqueiro de celular, ao lado de Elsa, no clube. Embaixo, a legenda gritava: milionária pode estar sendo enganada por menino de rua. Justiça investiga. Davi congelou. O cachorro levantou a cabeça sem entender nada. Elsa, que vinha do corredor com uma bandeja de frutas, parou na hora que viu a imagem. Ficou em pé, segurando a bandeja com as duas mãos, olhando fixo para a TV. Vera entrou na sala e também parou, com o pano de prato na mão. A apresentadora, com cara de indignação de novela, começou a narrar a matéria. Essa é Dona Elsa Monteiro, 78 anos. Empresária conhecida por suas doações a instituições de caridade. Nos últimos meses,
ela surpreendeu ao aparecer caminhando novamente após anos de paralisia. O que chama a atenção é que ela atribui esse milagre a um menino desconhecido, encontrado em um parque da cidade. Desde então, ela vive com o garoto e estaria tentando transferir parte da fortuna para ele. A família está revoltada e pediu ajuda à justiça. Especialistas levantam suspeitas de manipulação emocional e até de estelionato. A palavra bateu forte. Estelionato. Davi nem sabia o que significava, mas pelo jeito da moça falar, parecia coisa de criminoso. Ele virou para Elsa, confuso, os olhos arregalados. Eles estão falando isso de mim? Ela não respondeu. Sentou no sofá, largou a bandeja em cima da mesa e pegou o controle. Tentou mudar de canal, mas em outro canal tinha a mesma história. Num terceiro, um especialista explicava o que era interdição e usava o caso dela como exemplo. Vera pegou o celular e começou a receber mensagens, sem parar. Uma amiga do colégio, um primo distante, até um ex-namorado mandando print da TV com a legenda: "É sua patroa?" Davi se levantou devagar e foi pro quarto sem dizer uma palavra. Elsa ficou ali, parada. A mão apertava o controle com força. Não era surpresa. Sabia que a imprensa ia cair matando. Mas ver o rosto do menino estampado daquele jeito doía como se tivesse levado um tapa. Ele não era celebridade. Não era político. Era só um garoto tentando sobreviver. E agora estava sendo chamado de aproveitador em rede nacional. No dia seguinte, tinha repórter na porta do prédio. 1, 2, depois 5. Microfones coloridos, câmeras, luzes, celulares. Todos querendo a mesma coisa. Uma fala, uma imagem, uma frase polêmica. Quando o portão abriu para Vera sair com o lixo, uma mulher de vestido vermelho pulou na frente com o microfone. "É verdade que o menino está escondido dentro da casa com medo de ser levado? Você pode confirmar isso?" Vera virou de costas, sem responder. Jogou o lixo na lixeira e voltou para dentro bufando. "Isso virou circo, dona Elsa. A senhora precisa fazer alguma coisa. Mas o que fazer?" Silas, o advogado, apareceu à tarde com a cara fechada. "O caso saiu do controle. A mídia distorceu tudo. A gente vai ter que responder." Elsa nem piscou. "Quer que eu grave um vídeo? Quer que eu poste na internet? O que... Vocês acham que vai resolver isso?" Silas coçou a cabeça, pensativo. "Talvez uma entrevista oficial. Em um canal sério. Controlado. Para mostrar que a senhora não tá fora da realidade." Elsa ficou em silêncio. Naquela noite, Davi não saiu do quarto. Vera levou o jantar lá, mas ele nem tocou no prato. Estava encolhido na cama, com o cobertor até o queixo. Elsa bateu na porta e entrou devagar. Sentou na beirada da cama e ficou olhando ele por um tempo. "Tá tudo bem?" Ele balançou a cabeça que sim, mas não olhou para ela. "Você acha que eu sou bandido?" Ele perguntou. Aquilo cortou. "Não, e nunca vou achar. Mas todo mundo acha." Ela colocou a mão sobre a dele. "Eles não te conhecem. Eles não viram o que eu vi." No dia seguinte, Elsa aceitou dar a entrevista. Foi num programa da tarde, com uma apresentadora mais respeitada, conhecida por tratar os assuntos com mais cuidado. A produção mandou carro, maquiador, uma equipe inteira para ajudar. Elsa negou tudo. "Só quero falar. Do meu jeito. Sem maquiagem, sem roteiro." No estúdio, sentou-se com calma. A apresentadora começou suave, com voz baixa, sem sensacionalismo. "Dona Elsa, a senhora pode nos explicar por que decidiu adotar o Davi?" Ela respirou fundo e respondeu olhando direto para a câmera. "Porque ele apareceu quando ninguém mais apareceu. Porque ele me deu uma coisa que nem os médicos conseguiram. Fé em mim mesma. E porque ele é uma criança. E eu não sou do tipo que vira as costas para criança." A apresentadora perguntou sobre os filhos. "Eles acham que eu enlouqueci. Mas se amar um menino abandonado for loucura, então sou louca mesmo." A entrevista viralizou. No mesmo dia,
Estava em tudo quanto é lugar. No Twitter, no Instagram, em grupos de WhatsApp. Teve gente que apoiou dizendo que ela era uma inspiração. Outros disseram que estava senil. Mas agora, pelo menos, a história tinha outro lado. Davi assistiu escondido, sentado no chão da cozinha, ouvindo tudo pelo tablet da Vera. No fim da entrevista, Elsa olhou para a câmera e disse: "E pro Davi, se você estiver vendo isso, você não está sozinho. Eu estou com você, até o fim." Ele chorou, mas dessa vez foi diferente. Na semana seguinte à entrevista de Elsa, o silêncio acabou. O telefone do advogado dela tocava o tempo todo. O e-mail da casa lotou com mensagens de curiosos, jornalistas, até haters. Mas não era isso que preocupava. O que realmente pesava era o envelope pardo que chegou na portaria com o selo do Fórum Central. Dentro, um ofício direto, determinação de perícia médica e avaliação psicológica da requerente Elsa Monteiro da Silva, em caráter de urgência. Silas, o advogado, abriu o documento sentado à mesa da cozinha, com Elsa na frente, tomando café preto e mexendo no pão com manteiga. Ele leu em voz alta, pausado. No fim, falou sério. "Eles querem que a senhora prove que está em plena consciência." Elsa não se abalou. Deu um gole no café, engoliu e respondeu de um jeito que parecia até piada. "Já tive que provar coisa muito pior nessa vida. Que sou boa mãe, que sou boa viúva, que sou capaz de tocar um negócio sozinha. Provar que tô com a cabeça no lugar vai ser até tranquilo." Davi estava no corredor, ouvindo tudo sem querer. A palavra perícia deixou ele com medo. Ele ainda não entendia direito o que significava, mas sabia que estavam tentando tirar Elsa dele, e isso deixava tudo mais escuro. 2 dias depois, um carro preto parou na porta da casa. Desceu uma psicóloga chamada Sandra e um médico perito chamado Gilberto, sem jaleco, roupa casual, tablet na mão. Foram recebidos com educação por Vera, mas o clima já era pesado. Desde a entrada, na sala, Elsa estava sentada na poltrona esperando. "Boa tarde. Pode sentar onde quiser. Não vou fingir nada e também não vou fazer teatrinho." Sandra sorriu de leve. "É só uma conversa, dona Elsa, sem pressão." Ela pegou um caderno, começou a anotar. O médico ligou o gravador no bolso da camisa. "Nome completo? Elsa Monteiro da Silva. Idade: 78. Mas se me derem mais uns meses, viro 77 de novo." Sandra anotou com um sorrisinho discreto. Mas seguiu firme. "Dona Elsa, a senhora lembra que dia é hoje?" Ela respondeu sem errar. Depois disseram para ela descrever o local onde estavam. Ela descreveu a sala inteira, com detalhes, desde o quadro da parede até a almofada rasgada que Davi ainda não deixava jogar fora. A psicóloga continuou. "Pode me contar como conheceu o Davi?" E Elsa contou. Do jeito mais simples possível, do parque, da mão, da frase que ele disse, do movimento no pé, dos dias que se seguiram. Não romantizou, não exagerou. Só falou o que aconteceu. Enquanto falava, os 2 peritos olhavam para ela como se estivessem tentando adivinhar se era verdade, mas não interromperam. "E por que decidiu adotá-lo?" Elsa respirou fundo. "Porque ele salvou a parte de mim que já tinha desistido de viver. E porque ninguém mais fez isso." A psicóloga anotava rápido agora. "Mas a senhora não acha que isso pode ser influência emocional? Que talvez a carência afetiva tenha virado identificação com o menino?" Elsa levantou a sobrancelha. "Com certeza. E isso é motivo para tirar ele de mim?" Sandra não respondeu. Anotou de novo. Depois disso, foi a vez do teste cognitivo. Perguntas de memória, lógica, atenção. Elsa respondeu tudo com calma. Até ficou brava quando tentaram fazer uma pergunta matemática dizendo que era simples. Ela respondeu certa e ainda retrucou. "Simples para quem? Matemática nunca foi meu forte. Mas minha cabeça funciona, viu?" A avaliação durou quase 2 horas. Quando os peritos se levantaram, agradeceram a hospitalidade. Saíram sem dar opinião, sem expressão.
Elsa os acompanhou até a porta. Vocês viram com os próprios olhos. Eu ando. Eu falo. Eu raciocino. Só não aguento mais tanta gente querendo decidir por mim. 2 dias depois, chegou a segunda bomba. Oficial de justiça na porta. Davi teria que ser ouvido num abrigo, por assistentes sociais e uma promotora do juizado de menores. Não podiam fazer isso na casa dela. O garoto tinha que ir até lá, sem a presença de Elsa. Vera ficou revoltada. Isso é absurdo. Mandar ele voltar para aquele tipo de lugar? Ele quase morreu num abrigo. Silas respirou fundo. Infelizmente é o protocolo. Elsa foi até o quarto do menino. Ele estava jogando no celular, deitado na cama. Filho, a gente precisa conversar. Davi largou o celular na hora. Só de ouvir o tom de voz, ele já sabia. Ela explicou tudo com calma. Ele ouviu quieto. No abrigo de novo? Só para conversar com umas pessoas. Não é para morar lá. Vai durar só um pouquinho. Depois você volta. Eles vão me deixar lá? Não. Eu prometo que não. Na manhã da ida, Elsa fez café com leite e pão na chapa, como ele gostava. Ele não comeu muito. O estômago estava embrulhado. Vera foi junto. Ficou do lado de fora esperando. O abrigo era cinza, cercado por muros altos, portão de ferro pesado. Davi entrou com os olhos no chão. Foi levado até uma sala com uma mesa grande, cheia de papéis. 3 pessoas estavam ali. Uma promotora baixinha de óculos, uma assistente social simpática e um rapaz que anotava tudo. Pode sentar, Davi. Tá tudo bem, viu? Ele sentou devagar. Você sabe por que tá aqui? Ele balançou a cabeça. Só quero morar com a dona Elsa. A promotora olhou para ele com cara séria. E se alguém dissesse que ela tá te manipulando, o que você responderia? Ela é minha mãe. A mulher não insistiu. Fizeram mais perguntas. Sobre onde ele dormia, o que comia, se tomava banho todo dia, se ia à escola, se alguém batia nele. Ele respondeu tudo. Simples, direto, sem enrolar. Na saída, a assistente social ofereceu um bombom. Ele pegou, guardou no bolso e saiu sem comer. Elsa estava do lado de fora. Quando viu ele saindo, abriu os braços. Davi correu e se jogou no colo dela, mesmo com vergonha de chorar na frente de todo mundo. Naquela noite, ele finalmente comeu o bombom. Na manhã de uma quarta-feira, bem cedo, Silas chegou na casa de Elsa com um sorriso estranho no rosto. Não era aquele sorriso de quem traz boas notícias, logo de cara. Era o tipo de sorriso que vem quando alguém fala: "Você não vai acreditar no que eu descobri." Elsa estava tomando café com Davi, que desenhava no caderno enquanto comia bolacha de maisena. "O que foi agora?" Ela perguntou sem rodeio. Silas puxou a cadeira, sentou e colocou uma pasta grossa sobre a mesa. "Recebi uma denúncia anônima ontem à noite. Demorei para acreditar, mas agora tá tudo aqui. Tem coisa pesada, dona Elsa. E tem gente da sua família no meio disso." Ela ficou séria. Largou a xícara no pires com mais força do que devia. "O que a Luciana fez agora?" Silas abriu a pasta e mostrou os documentos. Cópias de e-mails impressos, prints de mensagens, conversas gravadas. Tudo apontava para um esquema armado por Luciana e o advogado Caio Barbosa. Os dois tinham forjado informações nos autos do processo de interdição. Tinham alterado datas de registros médicos antigos da Elsa para parecer que ela já apresentava confusão mental antes de conhecer o Davi. E não era só isso. Um ex-funcionário do escritório do Caio, recém-demitido, havia enviado áudios onde Luciana deixava bem claro que não se importava com a mãe, só com a grana. Em uma das mensagens ela dizia, rindo: "Se minha mãe quiser adotar esse menino, ótimo, mas a fortuna vai ter que voltar, para onde nunca devia ter saído. Mesmo que eu precise dizer que ela tá maluca." Elsa ouviu tudo de boca fechada. Davi ficou olhando para ela com olhos arregalados. "Ela tentou ferrar a senhora de propósito?" Ele perguntou baixinho. Ela confirmou com a cabeça. "Sim, filho. E não foi só comigo." Silas explicou que tinha enviado tudo para o Ministério Público.
A promotora que ouviu o Davi já tinha recebido o material. E mais, uma investigação contra Luciana e Caio Barbosa tinha sido aberta naquele mesmo dia. Eles foram longe demais, disse Silas. E agora a justiça vai bater na porta certa. 2 semanas depois, a notícia explodiu. Dessa vez, Luciana estava no centro do escândalo, nos sites de fofoca, nas redes sociais, nas rodinhas de conversa do bairro. Manchete: filha de milionária falsifica documentos para interditar a própria mãe e barrar a adoção de menino de rua. Foi tiro e queda. O vídeo de Elsa na entrevista anterior voltou a circular, mas agora com outro peso. Comentários mudaram. Gente que antes duvidava, agora pedia desculpas em público. Chamavam Elsa de guerreira. Chamavam Davi de milagre, Luciana. Por outro lado, se trancou no apartamento. Evitava jornalistas, apagou as redes sociais e até o namorado sumiu. Só Caio tentou segurar a queda, dando entrevistas dizendo que estava apenas defendendo os interesses da cliente. Mas ninguém comprou o papo. A promotora do caso entrou em contato com Silas e marcou uma audiência de urgência. Era o começo do fim. No dia da audiência, Elsa chegou com Davi de mãos dadas. Os dois estavam com roupas simples, mas com o olhar firme. Vera ia logo atrás, como sempre, pronta para segurar o mundo se fosse preciso. No corredor do fórum, jornalistas tentavam tirar fotos, mas os seguranças seguravam o avanço. Luciana chegou quase 1 hora depois, com óculos escuros, cara amassada e o Caio do lado, tentando fazer de conta que ainda controlava a situação. A sala de audiência era pequena. Tinha uma mesa central, 2 cadeiras para cada lado e o juiz no centro, sisudo, de terno escuro e olhar que cortava. Quando todos se sentaram, o juiz abriu a pasta com os autos, leu um trecho e olhou direto para Luciana. Está ciente da denúncia de falsificação? Luciana não respondeu. O juiz repetiu. Doutora Luciana, a senhora falsificou documentos. Médicos para justificar a interdição da própria mãe? Ela tentou balbuciar alguma coisa, mas Caio se antecipou. Excelência, nós ainda estamos analisando a autenticidade desses documentos. Já foram verificados. Técnicos do próprio fórum confirmaram as alterações. Caio calou. O juiz olhou para Elsa. A senhora deseja seguir com o processo de adoção do menor? Elsa respondeu na lata, olhando nos olhos dele. Sim, com toda a força que eu tiver. Davi apertou a mão dela por debaixo da mesa. A audiência continuou por mais de 1 hora. O juiz ouviu todos os lados. Deixou Caio falar, deixou Luciana se enrolar e depois chamou a promotora para falar do material entregue por Silas. Ela foi objetiva. Essa tentativa de interdição foi baseada em má-fé. O menor está bem cuidado, em ambiente seguro, com vínculo emocional sólido com a requerente. Não há risco. E a senhora Elsa está plenamente consciente de tudo. Quando terminou, o juiz olhou para Elsa de novo. Dona Elsa, a senhora tem algo mais a dizer? Ela respirou fundo e falou, firme. Só queria que eles tivessem me visitado. Mas, antes de quererem minha assinatura, o juiz deu a última palavra. Processo de interdição arquivado, e a senhora tem todo o direito de seguir com a adoção. Luciana saiu sem olhar para ninguém. Caio andou atrás dela, mudo. Os dois evaporaram do fórum como poeira sendo varrida da rua. Na calçada, Davi olhou para Elsa e perguntou: Quer ir comer pastel? Ela riu. Com caldo de cana. E foram. Fazia umas 3 semanas que Elsa não ouvia nem a voz de Marcelo. Depois da audiência, ele sumiu. Diferente de Luciana, que virou pó e deixou um rastro de vergonha, Marcelo só ficou quieto. Não deu entrevista, não mandou mensagem, não apareceu no portão. Nenhuma palavra. E isso doía mais do que se ele tivesse gritado ou ofendido. Doía, porque ela sabia que ele não era mau. Era só covarde. Do tipo que prefere não se meter até o mundo explodir. E o mundo já tinha explodido faz tempo. A verdade é que Elsa sempre teve um carinho especial por ele. Mesmo quando ele era moleque, bagunceiro
Esquecia as datas importantes, ela via bondade no jeito dele. Só que com o tempo ele se moldou à vida prática. Virou adulto de escritório, de frases curtas e decisões pensadas com planilha. E agora, talvez estivesse perdido dentro das próprias escolhas. Foi então que ele apareceu. Era um sábado de Buntsintsantzin, manhã. Vera estava limpando o quintal. Davi ajudava com uma vassoura do tamanho dele. Tucano corria de um lado para o outro, sujando tudo o que eles limpavam. Elsa estava dentro da cozinha, misturando massa de bolo de cenoura. A campainha tocou. Vera foi abrir e congelou. Marcelo estava ali, de calça jeans, camiseta simples e uma sacola de supermercado na mão. Não tinha carro, não tinha pressa no rosto. Parecia mais baixo do que o normal. Só disse: "Queria ver a senhora, se puder." Vera não respondeu. Se virou e gritou da porta: "Dona Elsa, visita." Ela veio enxugando a mão no pano de prato. Quando viu quem era, parou. Ficou ali por uns segundos, sem saber se sorria, se fechava a cara, se falava ou esperava. Marcelo baixou os olhos. Parecia um menino de novo. "Eu errei, mãe." A frase foi simples, mas pegou em cheio. Elsa não foi de cara até ele. Deixou o silêncio ficar mais um pouco. O barulho do vento no portão, o latido do cachorro, o som das folhas sendo varridas. Tudo ficou ali no meio. "Demorou," ela respondeu. "Eu sei." "Por quê?" "Porque eu fiquei com vergonha." Ela cruzou os braços. Esperou mais. "Eu deixei a senhora sozinha por muito tempo. Eu sabia disso. Só fingia que não. E quando vi o que a Luciana estava fazendo, eu não quis me envolver. Achei que não ia dar em nada. Só que deu. E aí a vergonha foi crescendo. E quando eu vi a senhora de pé, na TV, defendendo aquele menino, eu não sabia nem onde enfiar a cara." Elsa respirou fundo. Depois deu um passo para frente e apontou com o queixo para a sacola. "O que tem aí?" Marcelo abriu e mostrou. Laranja, cenoura, chocolate meio amargo e um vidro pequeno de fermento, para fazer o bolo que a senhora gostava de fazer quando eu ficava doente. Ela deu um sorriso de canto. Faltou o leite condensado. Eu sabia que ia esquecer alguma coisa. Elsa fez sinal com a mão. "Entra logo antes que eu me arrependa." Ele entrou. Vera só observou, emocionada. Davi, lá do fundo do quintal, gritou: "Oh, quem é esse?" Elsa respondeu alto: "Seu irmão." Marcelo se assustou com o título, mas não reclamou. Só deu um meio sorriso. Davi veio correndo, todo suado, segurando o cabo da vassoura como se fosse espada. "Oi." Marcelo abaixou, estendeu a mão. "Oi, eu sou o Marcelo." "Eu sou o Davi. A senhora falou que você era chato." Marcelo deu uma risada tímida. Elsa apareceu atrás e deu um tapa leve na cabeça de Davi. "E você é fofoqueiro." Eles entraram juntos na cozinha. Tucano veio atrás, animado com a Paco. Confusão. Elsa pegou uma tigela maior. Mandou Marcelo lavar as mãos. Ele obedeceu. Pegou os ingredientes e começou a mexer tudo sob o olhar atento da mãe. "Faz tempo que a gente não cozinha junto," ele comentou. "Anos," ela respondeu. "E eu nem lembrava como fazia esse bolo." "Vai aprendendo. A vida tá só começando." Enquanto mexiam a massa, Davi sentou na cadeira com as pernas balançando. Vera apareceu com café, e o cheiro de infância se espalhou pela casa. No fim da tarde, o bolo estava pronto. Dourado, cheiroso, com cobertura escorrendo. Marcelo cortou o primeiro pedaço, deu para Elsa. Depois entregou outro pro Davi, que comeu com os dedos lambuzando a cara toda. "Tá bom?" Marcelo perguntou. "Não, tá ótimo." Elsa observava os dois em silêncio. Por dentro, era um alívio difícil de explicar, porque o perdão, quando vem sem drama, sem discurso, é mais leve. Só chega, senta e fica. Como aquele pedaço de bolo quente no prato. Era segunda-feira, 7 da manhã. A casa estava silenciosa, só o barulho do chuveiro de Davi ecoando pelo corredor. Elsa já estava acordada fazia tempo.
Sentada na beira da cama, com os pés no chão, ela girava os tornozelos devagar, sentindo cada músculo. Era assim que começava todos os dias agora. Não tinha mais pressa, mas também não havia mais medo. O corpo doía? Às vezes. Mas não era a dor de antes, aquela que vinha da tristeza de se sentir presa numa cadeira. Era só o tipo de dor que mostra que a gente está vivo, que os ossos ainda se mexem e tem história para contar. Ela se levantou sem ajuda. Caminhou até o banheiro, lavou o rosto, penteou o cabelo com cuidado e prendeu num coque simples. Não usava maquiagem nem brincos, mas o espelho devolveu uma mulher inteira. Envelhecida, sim, mas firme. Na cozinha, Vera já preparava o café. Quando Elsa entrou, ela deu aquele olhar de costume, meio checando se estava tudo bem, meio orgulhosa. Hoje tá mais reta, hein? Cada dia mais ereta que a senhora. As duas riram. Enquanto isso, Davi apareceu com o uniforme novo da escola. Azul claro, tênis branco que ele mesmo fez questão de limpar na noite anterior. A mochila maior do que ele, e um sorriso que parecia ter nascido ali mesmo dentro daquela casa. Elsa olhou para ele e pensou, ele parece outro menino, e era mesmo. Agora dormia direito, comia bem, falava olhando nos olhos, fazia perguntas que nem sempre tinham respostas simples. E ria de verdade. Tá pronto pro seu primeiro dia? Mais pronto que o pão de queijo da Vera. Vera revirou os olhos e deu uma mordida no pão. Elsa colocou uma maçã na mochila dele, arrumou a gola da camisa e beijou a testa com carinho. Se precisar, liga. E se não precisar, liga também. O carro da escola chegou. Ele saiu correndo, acenando, tropeçando no próprio tênis. Elsa ficou na porta vendo ele sumir no final da rua. Era difícil segurar a emoção, mas ela se segurava. Era como ver um filme passando na frente dos olhos. Um filme que começou com um "toma minha mão e caminha de novo", e agora mostrava aquele mesmo menino partindo para a escola com um lanche na mochila e o coração limpo. Aos poucos, Elsa foi retomando o controle de tudo. A fisioterapia agora era uma vez por semana, só para manutenção. Os médicos já tinham declarado a recuperação dela como incomum, mas real. Ela chegou até a gravar um vídeo com o Dr. Ricardo, mostrando o progresso. O vídeo rodou pelos grupos de WhatsApp das amigas dela, que mandavam áudios emocionadas dizendo que era coisa de novela. Elsa também voltou a andar sozinha pelas ruas do bairro. Ia ao mercado, à farmácia, até ao salão de vez em quando. Na primeira vez que foi ao parquinho sozinha, sentou no mesmo banco onde tudo começou. Ficou ali por quase 1 hora, sem dizer uma palavra, observando as crianças correndo, os cachorros latindo, as pessoas caminhando. Era como voltar ao começo do filme, mas agora com outro final. Marcelo apareceu cada vez mais. Almoçava com ela, aos domingos, levava Davi ao futebol às terças. Virou até o responsável por ajudar com a lição de casa. A relação deles ainda tinha pontas soltas, mas agora havia espaço para conversar. Elsa aprendeu a escutar mais, e Marcelo aprendeu a falar menos como advogado e mais como filho. Um dia, os 3 estavam na sala assistindo um programa qualquer de culinária. Elsa no sofá, Davi deitado no tapete com Tucano e Marcelo mexendo no celular. De repente, Elsa falou: "Quero montar um instituto." Marcelo olhou na hora. "Instituto de quê?" "De ajuda, para crianças como o Davi. Crianças que ninguém enxerga." Davi levantou o rosto. "Sério?" "Sério." Ela explicou a ideia. Um espaço com psicólogos, assistentes sociais, comida boa, cama limpa e atenção de verdade. Um lugar que não fosse só abrigo, mas um começo novo. Marcelo ficou em silêncio. Depois de um tempo, disse: "Posso te ajudar com isso." Elsa sorriu. "Vai ser bom ver você trabalhando em algo que realmente muda vidas." Nos dias que se seguiram, começaram a planejar. Procuraram imóvel, desenharam projeto, chamaram gente do bem para entrar junto. O nome já estava decidido desde o primeiro momento. Mãos que Caminham. A vizinhança passou a olhar Elsa com outros olhos. Antes, viam como a velha rica da casa grande. Agora viam uma mulher que desafiou o próprio corpo, enfrentou a própria família
E ainda por cima quis fazer mais por gente que ninguém vê. Mas mesmo com tudo andando, tinha uma coisa que Elsa não deixava de fazer. Toda semana, às quartas, ela voltava ao mesmo parque. Não para esperar Davi de novo, mas para lembrar de onde tudo começou. Ficava sentada no banco, de vez em quando, com um café na mão, só olhando. Às vezes, uma criança passava e sorria. Às vezes, um senhor puxava assunto, e ela sempre respondia com calma. Porque agora, ela estava inteira, e inteira, ela era mais forte do que nunca. Era sábado, 10 da manhã. Céu limpo, sol morno, vento leve. Um dia perfeito para sair de casa sem destino certo. Elsa vestiu uma roupa, clara, calçou o tênis novo que Davi tinha dado no Dia das Mães e prendeu o cabelo num rabo de cavalo. Não tinha mais aquele cuidado de esconder a idade. Agora ela usava a própria imagem como resposta para tudo que duvidaram dela. As rugas estavam ali, os cabelos brancos também. Mas o que mais chamava a atenção nela era outra coisa. Presença. Davi apareceu com um boné torto na cabeça e uma sacola na mão. Levei um suco e 2 pães de queijo. Pra gente comer no banco. Ela sorriu. Banco nenhum aguenta tanto pão de queijo, menino. Vera se aproximou da porta com a chave do carro, mas Elsa fez sinal com a mão. Hoje a gente vai a pé. Vera ficou surpresa, mas não argumentou. Sabia que aquele passeio tinha algo diferente. A caminhada até o parque foi lenta, mas firme. Elsa se apoiava levemente no braço de Davi, que ia atento, cuidando de cada passo. Tucano foi junto, preso na coleira, puxando um pouco, parando para cheirar tudo. Quando viraram a esquina e o portão do Parque das Mangueiras apareceu, os dois pararam. Davi olhou para Elsa como quem pergunta sem abrir a boca. Pronta? Ela respondeu, com um aceno leve. Entraram. O som era o mesmo de antes. Risadas de criança, passos de corrida, folhas secas sendo pisadas, uma bicicleta passando com sininho. Aquele cheiro de pipoca e grama molhada voltou com força, trazendo junto lembranças que Elsa não esperava. O coração bateu mais forte. Não era tristeza, nem dor. Era uma mistura de tudo. A memória do dia em que tudo mudou. O menino, a mão estendida, a frase impossível. Ela não esqueceu nenhuma palavra. Toma minha mão e caminha de novo. Davi também ficou quieto. Não falou nada. Só olhava para os cantos, como se estivesse tentando encontrar o passado escondido entre as árvores. Foram até o banco. O mesmo banco ainda estava lá, com a madeira gasta, os parafusos meio frouxos e uma pichação antiga no encosto. TPASR 2007. Elsa sentou devagar. Passou a mão no assento como quem cumprimenta um velho conhecido. Davi sentou do lado, abriu a sacola e entregou o suco. Laranja com cenoura. Igual aquele que a senhora não conseguiu tomar aquele dia. Ela pegou, deu um gole, respirou fundo e deixou o corpo relaxar. Agora consigo. Os dois ficaram um tempo em silêncio. Só olhando. À frente deles, o mesmo lago onde sempre nadavam, os patos. Um casal de idosos fazia caminhada do outro lado. Uma mãe empurrava um carrinho de bebê. Tudo parecia igual. Mas, para eles, tudo era diferente. Davi tirou o boné e colocou no colo. Eu lembro quando cheguei aqui. Lembro da senhora, sentada desse jeito, com cara de que não queria falar com ninguém. Elsa riu. E você com aquela roupa rasgada, cara suja e ainda querendo me dar ordem. Eu tava com medo. Mas por algum motivo, achei que a senhora ia escutar. Eu escutei. Meu corpo inteiro escutou. Nesse momento, um garoto pequeno passou correndo na frente deles. Devia ter uns 7 anos. Estava descalço, com a camiseta larga e a bermuda no joelho. Parou do lado do banco, olhou para Davi, depois para Elsa. Ficou ali por uns segundos, mudo. Oi, Davi disse. O menino não, respondeu. Só apontou para o suco e perguntou. Tem mais? Davi abriu a sacola, pegou o outro copo e entregou. Tem sim. O garoto pegou,
Virou de uma vez e saiu correndo sem dizer nada. Elsa observou ele sumir entre as árvores. Quantos Davizinhos será que tem por aí? Muitos. Ela suspirou. E a gente vai tentar alcançar todos. O banco ficou em silêncio. De novo, Tucano latiu para um pombo. Um homem passou vendendo algodão doce. Davi comprou deu metade para Elsa. Ela aceitou. Não lembra da infância, não? Ele perguntou rindo. Lembra. Mas o gosto era mais doce naquela época. Ou, a senhora que era menos chata. Ela cutucou o braço dele com o cotovelo. Riram os dois. Depois de um tempo, Davi se levantou. Foi até a beira do lago e ficou olhando a água. Elsa o observava de longe. A silhueta pequena dele, de pé naquele mesmo lugar onde ela só sentava antes, era um símbolo. Um começo novo, firme. E por um instante, ela viu como seria o futuro. Com ele crescendo, aprendendo, vivendo. E ela ali do lado, não como salvadora, mas como companhia. Davi voltou devagar, com uma pedrinha na mão. Olha o que achei. Pedra? Grande coisa. É lisa. E tem um formato de coração. Ela pegou, olhou. De fato tinha mesmo. Guarda. Isso, menino. Pode dar sorte. Vou guardar. No bolso da calça da escola. Melhor não. Você nunca lembra de esvaziar esse bolso. Eles riram de novo. Na volta para casa, Elsa andou mais solta. Nem se apoiou tanto. Os pés batiam no chão com firmeza. Cada passo era uma resposta. Cada respiração, um agradecimento. Ela não falou, mas pensou com força. Obrigada, Davi. Obrigada por me fazer caminhar de novo. Era um domingo nublado. Aquelas nuvens cinzas que não ameaçam chuva, mas cobrem o céu de um jeito que dá vontade de ficar em casa, em silêncio. Elsa estava na área de serviço, mexendo numa caixa de fotos antigas que Vera tinha tirado do alto do armário. Fazia tempo que aquela caixa não era aberta. Era daquelas pesadas, cheias de envelope, negativo de filme, papel amarelado com borda branca e cheiro de guardado. Quer ajuda? Vera perguntou, passando com a vassoura. Não. Quero silêncio e um copo de chá. Vera foi buscar. Elsa ficou sentada ali no chão, abrindo envelope por envelope. Fotos de praia, festa de família, viagens antigas. Os filhos pequenos, o falecido marido em trajes de banho ridículos e até ela mesma, mais jovem, rindo com um copo de vinho na mão. Era um filme da vida passando devagar. De repente, uma foto escorregou do meio do maço. Caiu no chão virada, ela pegou. Era uma imagem simples. A cozinha da casa antiga. 3 funcionárias uniformizadas. Uma delas no centro. Morena, magra, de trança. Tinha um avental azul claro e os olhos baixos. Escrito a caneta no verso. Cida, 2009. Cida. O nome deu um baque no peito de Elsa. Era uma das cozinheiras mais antigas que ela já teve. Trabalhou ali por quase 7 anos. Nunca deu problema, nunca causou. Mas saiu do nada, alegando que ia cuidar da irmã doente no interior. Nunca mais mandou notícia. Na época, Elsa nem achou estranho. Mas agora, alguma coisa dentro dela acendeu. Ela ficou olhando a foto por longos minutos. Depois levantou, foi até a estante. Pegou a agenda antiga onde costumava anotar contatos dos funcionários. Estava lá, rabiscado com letra torta. Cida, cozinha. DDD 11, número riscado. Desceu a folha e logo embaixo tinha outro número com a anotação. Sobrinha, Maria. Elsa pegou o celular. Digitou os números. Chamou 3 vezes antes de atender. Alô? Oi, quem fala é Elsa Monteiro. A senhora é Maria, sobrinha da Cida? A voz do outro lado hesitou. Sim. A senhora quer falar com a tia? Ela não tá mais aqui em São Paulo? Voltou para a cidade dela. Por quê? Preciso saber uma coisa. É importante. Maria ficou em silêncio por alguns segundos. Se for sobre o filho dela... A senhora finalmente descobriu, né? Elsa travou. Como é que é? Ele é seu. Quer dizer...
Ele nasceu aí. Elsa sentou na cadeira sem perceber. O corpo todo ficou leve de repente. Maria contou tudo. Cida engravidou no final de 2009. Escondeu de todo mundo. Disse para a família que era de um homem casado, que não podia assumir. Teve o menino sozinha, no hospital público, e disse que ia dar para adoção. Mas ninguém viu isso acontecer. Meses depois, ela apareceu de volta em São Paulo, sem barriga, sem bebê. Disse que entregou. Só que um tempo depois, ela mesma confidenciou para Maria que não teve coragem. Que escondeu o bebê com uma conhecida de rua, uma mulher que morava numa pensão perto do centro. Depois disso, nunca mais viu o menino. Ela dizia que uma hora ele ia voltar, que a vida ia dar um jeito. Como ele se chamava? Davi. Elsa sentiu o estômago virar. Você tá me dizendo que o menino que eu adotei é filho da Cida? Maria respirou fundo. Sim. E a senhora foi a única mãe que ele teve de verdade. A ligação durou mais alguns minutos. Elsa anotou nomes, datas, endereços. Quando desligou, ficou parada por um tempo. O mundo girava devagar, mas a cabeça dela ia longe. Davi estava no quintal jogando bola com Tucano. Ela ficou olhando ele de longe. O jeito que chutava, que sorria, que gritava com o cachorro. Era como se tudo tivesse encaixado. Como se o universo tivesse pegado um quebra-cabeça jogado há anos e colocado a última peça. Mais tarde, ela chamou ele para dentro. Filho, preciso conversar com você. Ele sentou no sofá, com a testa suada, e fez cara de quem tinha medo de castigo. Não fiz nada, juro. Não é sobre isso. Ela pegou a foto da Cida. Entregou. Na mão dele. Você conhece essa mulher? Ele olhou por um tempo. Parece com uma moça que me dava pão quando eu era bem pequeno. Acho que ela me chamava de filho. Elsa respirou fundo. Ela é sua mãe. Davi arregalou os olhos. Depois ficou mudo. Olhou de novo para a foto, depois para ela. Mas por que ela me deixou? Porque a vida não deu escolha. E talvez ela tenha feito o melhor que podia, mesmo sem saber se era certo. Davi abaixou os olhos. Ficou um tempo sem dizer nada. Depois levantou, foi até a janela, ficou olhando o quintal. Tucano correu atrás de um passarinho. O vento batia nas árvores. A cena parecia calma, mas por dentro era uma tempestade. Ela tá viva? Tá. Quer me ver? Não sei, mas posso descobrir. Ele continuou de costas. Quero ver. Elsa foi até ele, colocou a mão no ombro. Você não precisa escolher entre ela e eu. Ele virou o rosto. Mas eu já escolhi. O endereço era simples. Uma casa baixa, com tinta descascando, perto de uma linha de trem que fazia barulho, o dia inteiro. Elsa não quis ir de carro de luxo. Pegou um táxi com Vera e Davi. Foram os três juntos, mas o clima dentro do carro era quase mudo. Davi não parava de mexer na barra da camiseta. Estava nervoso. E não era pra menos. Ela tem outro filho? Ele perguntou do nada, ainda olhando pela janela. Não. Só você. Silêncio de novo. Quando o táxi parou, ele demorou pra sair. Elsa foi na frente, apertou a campainha. Quem abriu a porta foi Maria, a sobrinha. Estava com uma roupa simples, um sorriso nervoso e um olhar que misturava carinho e medo. Ela tá lá dentro, sentada no sofá. Não saiu dali desde ontem. Davi ficou parado no portão. Quer entrar? Elsa perguntou. Ele respirou fundo, engoliu seco e entrou. O corredor era estreito, escuro. Passaram por uma sala com televisão antiga, cheiro de sabão em pó e café requentado. Cida estava ali, mais magra do que Elsa lembrava. Cabelos brancos, óculos tortos no rosto. Quando viu o menino, se levantou devagar. Os olhos se encheram na mesma hora. Não falou, só olhou. Davi também não falou nada. Ficaram assim por alguns segundos. Parecia que tudo ao redor parou. Até que ele deu um passo para frente. E outro. Quando ficou na frente dela, olhou nos olhos e perguntou baixinho.
Por que você me deixou? Cida chorou na hora. Porque eu achava que ia te fazer mais mal ficando do que indo embora. Davi ficou quieto. Elsa ficou em pé, um pouco de lado, deixando o momento ser só dos dois. Eu não era uma boa mãe. Eu não sabia o que fazer. Eu tava com medo de você passar fome. Eu não tinha nada. Só coragem para desaparecer. Davi abaixou os olhos. As mãos tremiam. Os dedos apertavam a barra da camiseta até enrugar tudo. Você lembrava de mim? Todo dia, ele deu mais um passo e encostou a cabeça no peito dela. Cida chorou sem som, só lágrima caindo em silêncio. Elsa respirou fundo, virou o rosto pro lado para segurar as próprias lágrimas. Vera puxou ela de leve e cochichou. Quer dar um tempo? Pra eles? Elsa assentiu. Foram até a calçada. Sentaram num banco improvisado de cimento na frente da casa. Eu achei que esse dia nunca ia chegar. Elsa falou. E agora que chegou? Agora eu sei que ele vai dormir diferente hoje. Lá dentro, Cida e Davi ficaram abraçados por muito tempo. Depois sentaram no sofá. Ela puxou uma caixa velha, cheia de coisas que guardou por anos. A pulseirinha do hospital, uma chupeta, uma camiseta minúscula com um desenho de foguete. Davi mexia nas coisas como se fossem relíquias de outro planeta. Você me deu nome? Ele perguntou. Dei. Davi mesmo. Por quê? Porque achei que você ia ser pequeno, mas valente. Ele sorriu pela primeira vez naquele dia. Cida olhou para ele. Mas quem te criou foi ela, a Elsa, e isso eu nunca vou conseguir pagar. Davi balançou a cabeça. Você não precisa pagar nada. Mais tarde, já perto do fim da tarde, os três voltaram para casa. Davi no banco da frente, com os olhos perdidos, mas tranquilos. Elsa no banco de trás, olhando para ele com outro tipo de olhar. Não era mais o da protetora. Era de alguém que entende que o amor não precisa competir. Naquela noite, ele não quis jantar. Mas também não chorou. Ficou no quarto desenhando. Elsa passou por ali, deu uma espiada. Ele estava desenhando 3 pessoas de mãos dadas. Ele, Cida e ela. Sem cachorro, sem cenário. Só os 3. No dia seguinte, Elsa chamou Marcelo. Contou tudo. Ele ouviu em silêncio, com as mãos cruzadas na mesa. Você tá bem com isso? Ele perguntou. Ele é filho dela, mas foi entregue pra mim pelo destino. Não tenho ciúme, tenho gratidão. E ele? Tá em paz. Isso vale mais que qualquer papel assinado. Marcelo não respondeu. Mas foi até o quarto e entregou. Pro Davi um kit de desenho novo. Tinha até canetas coloridas, pra desenhar mais bonito agora. Davi sorriu. Valeu. E me avisa se quiser que eu compre um estojo. Tô aprendendo a ser irmão. Naquele fim de semana, Cida foi jantar na casa deles. Nervosa, com roupa passada e batom leve. Vera preparou lasanha. Tucano quase derrubou a visita de tanta alegria. Sentaram os 4 à mesa. Davi puxou a cadeira do lado de Elsa, segurou a mão dela e disse, sem que ninguém esperasse: Ela é minha mãe. Mas você também é. E Elsa respondeu com um sorriso sem pressa. Sou o que você quiser. A inauguração do instituto foi marcada para uma quarta-feira, às 10 da manhã. A imprensa foi avisada, mas com limite de acesso. Nada de tumulto, nada de flashes barulhentos. Elsa queria um evento simples, de verdade, onde as pessoas que realmente se importavam pudessem estar ali. Nada de luxo, nada de gente querendo aparecer. A fachada do prédio era clara, com janelas grandes, desenhos feitos por crianças estampados na parede. Um deles era de Davi. Uma mão gigante segurando outra bem pequena, com um coração no meio. Embaixo, ele tinha assinado com canetinha: Mãos que caminham, aqui ninguém anda sozinho. Do lado de fora, Vera ajudava a organizar os lugares. Marcelo ajeitava o som do microfone. Davi estava com uma camisa social azul clara, bem passada, nervoso e com um papel dobrado no bolso.
Elsa caminhava entre as pessoas como uma anfitriã de festa de aniversário. Sorria, perguntava se estavam bem, abraçava. Cida chegou de vestido, florido e cabelo preso, segurando um bolo simples de chocolate com granulado por cima. Não ia vir de mãos abanando, ela disse, rindo. Trouxe o bolo da infância, Elsa respondeu. Quando o relógio bateu 10 horas, Elsa pegou o microfone. A multidão de cerca de 60 pessoas ficou em silêncio. Crianças sentadas no chão, alguns idosos na lateral, pais e mães encostados nos cantos. Davi do lado dela, segurando firme na mão. Ela falou por poucos minutos. Agradeceu. Disse que aquele era o começo de algo que ela gostaria de ter feito antes, mas que agora estava sendo feito com o coração no lugar. Disse que quem quisesse doar tempo, carinho, atenção, era mais bem-vindo que qualquer cheque. No final, passou o microfone para o Davi. Ele hesitou. Depois enfiou a mão no bolso e tirou o papel. É curtinho, ele disse, mas é importante. Abriu o papel. Era uma folha dobrada várias vezes. Desdobrou, respirou fundo e leu. Tem gente que aparece na nossa vida como se tivesse vindo do nada. Mas nada vem do nada. Tudo tem motivo. Quando eu encontrei a dona Elsa, eu não sabia quem ela era. Mas minha mãe de sangue tinha falado um negócio pra mim, um tempo antes de desaparecer. Ela falou, se um dia você encontrar uma mulher que tem olhar de dor escondida, pega na mão dela e fala pra ela não ter medo de caminhar de novo. Essa vai ser a sua família. A multidão ficou muda. Elsa arregalou os olhos. Vera levou a mão à boca. Davi continuou. Eu não lembrava disso direito. Mas uns dias atrás eu sonhei com ela. Sonhei com minha mãe me dizendo que o nome da mulher que eu ia encontrar era Elsa. E aí eu lembrei. Lembrei que quando eu vi a senhora no banco do parque, meu coração ficou quente. Eu não sabia que era a senhora. Mas eu senti. E eu falei aquilo. Não foi por mágica. Foi porque eu já sabia, mesmo sem saber. Elsa apertou os olhos com força. Marcelo abaixou a cabeça. O microfone ficou quieto por uns segundos. O vento bateu na lateral do prédio, balançando os desenhos pendurados com prendedores. Davi guardou o papel de volta no bolso. É isso. Era só isso que eu queria falar. A plateia começou a aplaudir. Primeiro devagar, depois forte. Algumas crianças começaram a bater palmas no ritmo. Elsa foi até ele, puxou pelo ombro e abraçou ali mesmo, na frente de todo mundo. Você não me salvou só uma vez, filho. Foi 2. Davi chorou no colo dela. Lá de trás da plateia, uma mulher levantou e andou até a frente. Ninguém reconheceu. Ela usava boné, camiseta larga e segurava uma sacola no braço. Quando chegou perto, falou baixinho. Desculpa. Eu ouvi a história na rádio e vim. Eu conheci a Cida. Trabalhei com ela por uns meses. Fui eu que fiquei com o Davi quando ele nasceu. Elsa virou devagar. Você era da pensão? Sim. Eu tentei cuidar dele o quanto deu. Mas era difícil. Tive que deixar com outra moça depois. E aí perdi o rastro. Sempre me culpei por isso. Elsa segurou o braço dela com leveza. Obrigada. Mesmo sem saber, você fez parte disso tudo. Davi olhou para a mulher com os olhos brilhando. Não disse nada, mas deu um abraço. Naquela noite, já em casa, Elsa estava sentada na varanda com uma manta nos ombros. Davi apareceu com o travesseiro debaixo do braço. Posso dormir aqui hoje? Ela abriu espaço no sofá de 2 lugares. Claro. Mas você que fecha a janela depois. Ele deitou. Encostou a cabeça no colo dela. Ficaram os dois olhando o céu. Sem conversa, sem pressa. Do lado de dentro, Vera lavava a louça e cantarolava. Tucano roncava no tapete da sala. A televisão estava ligada, mas sem som. Marcelo mandou mensagem no grupo da família. Hoje foi o melhor dia do ano. Elsa olhou para cima, sussurrou. Obrigada, Cida. Obrigada por confiar.
Ele chegou até mim do jeito que tinha que ser. Davi, com os olhos fechando, falou quase dormindo. Amanhã, a gente começa a construir a biblioteca lá, né? Começa. Quero que tenha meu nome. Vai ter. E vai ter o meu também. E o seu da sua mãe. Porque foi ela que começou tudo. Davi sorriu com os olhos fechados. E dormiu. Elsa passou a mão no cabelo dele, devagar. E ficou ali, em silêncio, vigiando os sonhos dele como se fosse a guardiã da paz. Porque ela sempre foi.